Olá, eu sou o pastor Vitor e hoje nós vamos de palavra. E o tema de hoje é 4 requisitos de Deus que geram o verdadeiro arrependimento para o grande avivamento. E o tema de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 14. Glória a Deus! E hoje vamos meditar. É um texto muito conhecido, igreja, então vamos todos meditar nesse texto. E o versículo principal que vamos falar hoje é: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. E Deus promete: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E hoje nós vamos meditar nesses 4 requisitos de Deus que geram o verdadeiro arrependimento para um grande avivamento. Glória a Deus. E o primeiro é humilhar. Ao contrário de humildade, nós sabemos que é a soberba ou arrogância. Do latim, o que é se humilhar, o que é ter humildade? É a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos, limitações. É também a demonstração de respeito e submissão. Nós vemos que Jesus deixa registrado em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Também em Mateus capítulo 23, verso 12, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós vemos aqui que a si mesmo se exaltar será humilhado e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Também temos referência aqui de Salmo 138, verso 6. O Senhor atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. E não é verdade? Nós mesmos conhecemos uma pessoa soberba de longe. Até o caminhar da pessoa soberba, ela já transparece a sua arrogância, a sua soberba. Então, como é difícil lidar com pessoas soberbas, não é mesmo? Nós vemos também em Salmo 147, verso 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até o chão. Olha que maravilha. Então nós vemos, irmãos, que no começo, o primeiro item da nossa lista dos 4 que geram o verdadeiro arrependimento para um grande avivamento é humilhar. E Deus, ele não corresponde a pessoas soberbas. Deus não corresponde a pessoas arrogantes. E a humildade é um critério estabelecido de Deus para começarmos a se relacionar com eles. Nós vamos vendo que João Batista, quando começa a pregar, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento só é gerado no coração daqueles que são humildes, daqueles que reconhecem os seus próprios erros, os defeitos e limitações. Uma pessoa que faz ao contrário, uma pessoa soberba ou arrogante, ela não reconhece seus próprios erros, ela não reconhece seus próprios defeitos e ela não reconhece as suas próprias limitações. Sempre o problema está no outro, sempre não é hora, ela sabe a hora certa de agir, de fazer. Então lidar com o arrogante é muito difícil. E Deus é criterioso. Deus é tão criterioso que Jesus, quando começa o seu ministério, ele também repete a pregação de João Batista dizendo: arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus. Então nós vemos que o arrependimento só pode ser gerado no coração de uma pessoa que é humilde. Nós vemos em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus ele resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, a pessoa que é soberba, ela já conta com a resistência de Deus. Uma coisa, meus irmãos, é você resistir um ser humano e outra coisa é você ser resistido por Deus. E Deus resiste o soberbo, mas aos humildes ele dá a sua graça. Nós vemos deveras grandes exemplos de pessoas que
foram soberbas e Deus humilhou. Nós vemos Isaías capítulo 36, do versículo 13 ao versículo 20. Nós vemos o rei da Síria. Nós vemos Isaías 37, capítulo 37, do versículo 29 ao 34. Nós vemos também que Nabucodonosor, Deus fez ele pastar em Daniel capítulo 4, versículo 24, 25, 27 ao 37. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 12, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado por Deus? O primeiro requisito é: seja humilde. E o verdadeiro avivamento só acontece com o verdadeiro arrependimento. E pessoa soberba, ela nunca se arrepende de nada. Nós vemos diversas reportagens, diversos testemunhos de a pessoa dizendo: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então, lidar com soberbo, Deus não lida, a não ser para abater até o chão. Não seja esse. Se quer viver o verdadeiro arrependimento de Deus, primeiro requisito: seja humilde. Reconheça seus erros, se coloque no seu lugar, assuma, tenha capacidade de reconhecer os seus próprios erros, a virtude em reconhecer os seus próprios erros. E agora, vamos para o segundo requisito. Segundo requisito: orar. Jó capítulo 42, verso 10, Deus virou o cativeiro de Jó quando orava. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, Salomão orou e Deus derramou a glória no templo. Ana orou quando triste, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. E ela orou também alegre, em Samuel, capítulo 2, verso 1. E Jonas também orou dentro do peixe. Então nós vemos vários exemplos, irmãos, de pessoas que oraram a Deus. E a oração a Deus, ela não pode ser somente circunstancial ou dependendo se estamos felizes ou não estamos felizes. A oração tem que ser essa conversa, esse diálogo com Deus. Em Isaías capítulo 38, verso 5, Ezequias orou e Deus lhe acrescentou 15 anos. Em Atos capítulo 16, do versículo 25 e 26, Paulo e Silas oraram e houve um terremoto. Então nós vemos grandes coisas que aconteceram com a oração. Jesus ensinou, o próprio Jesus ensinou a orar em Mateus capítulo 6, o versículo 9 em diante. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus subiu ao monte para orar. E aqui está uma grande chave. Se Jesus, sendo o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele necessitou orar, nós também precisamos ter a frequência de orarmos a Deus, porque a oração a Deus, ela vai gerando a intimidade com o céu, ela vai abrindo as portas do impossível, ela vai dando acesso à glória de Deus. Então é importante, a oração pode ter vários motivos de orarmos, mas o principal é de buscarmos ter cada dia mais intimidade com Deus, porque ele também promete: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ele até mesmo, ele incentiva: aproveita que eu estou perto e clama a mim. Em Jeremias também está escrito: clama a mim e responder-te-ei, eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o segundo requisito para o grande avivamento, depois de se humilhar, é orar. Porque a humildade chama a atenção de Deus e a oração inicia o diálogo. E o terceiro requisito para um grande avivamento de Deus na sua vida: buscar a face. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós podemos comemorar, porque hoje nós vamos aprender a buscar a face de Deus. Talvez você faça uma pergunta: mas pastor, nós acabamos de falar sobre oração, sobre orar. Qual é a diferença de buscar a face? Buscar a face do Senhor fala de intimidade.
você pode orar por várias coisas, mas quando busca a face de Deus, é anelar, é ansiar somente pela tua glória e pela tua presença. Moisés viu a sarça ardente, viu o mar se abrir, viu uma coluna de fogo, porém chegou um momento que ele deseja ver a face de Deus. Aleluia! Nós vemos em Êxodo capítulo 33, do versículo 18, mostres a tua glória, eu rogo. Aleluia, mostra a tua glória. Nós vemos Moisés pedindo, Senhor, mostra a tua glória. Isso é buscar a face de Deus. A oração, você pode orar pelo seu matrimônio, você pode orar pelo seu carro, pelo seu serviço, pelos seus filhos, orar um pelos outros, mas buscar a face de Deus é monotemática. E que quer dizer isso, pastor? Monotemática é um tema. Senhor, eu quero a tua face. Senhor, eu quero a tua presença. Nada mais importa do que a tua presença, meu Deus. Então, buscar a face de Deus é anelar mais do que tudo. Pode parar, planeta, pare, porque eu só quero a face do meu mestre. E buscar a face do mestre é buscar a sua atenção. É quando alguém está com o rosto virado para um outro lado e você chama a atenção assim, olha para mim, e a pessoa volta o rosto para você, chamando a atenção. Você está chamando a atenção? Você está buscando a face de Deus? Senhor, olha para mim que eu quero ver a tua face. Eu quero experienciar, eu quero experimentar da sua glória. Por favor, como Moisés diz, mostra-me a sua glória. Aleluia, mãos limpas e coração puro. Esta é a geração que busca a face de Deus. Salmo 24, do verso 4 ao verso 6, mãos limpas e coração puro. Esta é a geração que busca a face de Deus. Você faz parte dessa geração, uma geração que não só busca as mãos de Deus para te abençoar, mas uma geração que busca a face. E buscar a face é buscar a presença, buscar a face é buscar a intimidade, até que nada mais importe. Senhor, eu quero a tua presença. Eu tenho certeza que Deus está sim levantando nesses últimos tempos uma geração que procura a face de Deus, que procura a atenção de Deus. Eu quero levantar as minhas mãos e agradecer a Deus que nós fazemos sim a parte da geração que busca a face do nosso amado Deus. E essa é a diferença. E isso faz parte também dos 4 requisitos. E esse é o terceiro requisito para um grande avivamento. Aleluia! E vamos falar sobre o 4º requisito para um grande avivamento. Nós chegamos ao nosso 4º requisito de Deus, que gera o verdadeiro arrependimento para um grande avivamento. E esse é o 4º. Qual é o 4º? Se converter dos maus caminhos. O que significa esse se converter dos maus caminhos? A conversão, nós que estamos acostumados a dirigir, sempre tem aquela placa, conversão à esquerda, conversão à direita. E converter é mudar a rota, é mudar a direção. Então Deus está pedindo, é necessário se converter dos maus caminhos. Ou é Deus falando, saia desta rota, saia dos maus caminhos. Não adianta você se humilhar, você orar e tentar buscar a minha face, se você não se converter dos maus caminhos. E eu falo uma coisa, cuidando de igreja, cuidando do povo, se relacionando com o povo, eu aprendo. Nesse 4º requisito é onde muitas pessoas tropeçam, porque eles querem, na ansiedade da conversão, eles querem se relacionar com Deus, eles são humildes, mas quando chega ao ponto de se converter, ou sair da rota, ou mudar a rota, eles acham que é um preço muito caro a se pagar. Aí eles retornam para os maus caminhos, mas o
O quarto é muito importante, porque ele fecha esse ciclo para que o verdadeiro avivamento, o poderoso avivamento aconteça em nossas vidas. Nós vemos em Jeremias capítulo 18, do versículo 7 e 8. Se uma nação se converter, Deus se arrependerá do mal que pensava em fazer. Ou seja, o verdadeiro arrependimento, ele exige que você mude de rota. O verdadeiro arrependimento exige que você mude de rota. Senão é como a palavra de Deus fala, e Esaú, com lágrimas nos olhos, não foi achado nele verdadeiro arrependimento. Porque lágrimas não muda a rota. O seu choro não muda a rota. A sua lamentação não muda a rota. O que muda a rota é a sua atitude. Precisa virar esse veículo que está conduzindo você à perdição. Isso vem da disponibilidade de você querer a Deus, querer mudar de vida, querer mudar de rota. E isso vai exigir tudo de você. Muitas vezes vai exigir que você não frequente os mesmos lugares. Vai exigir que você não tenha os mesmos amigos. Vai exigir que a sua fala não seja a mesma. Vai exigir que as suas vestes não sejam a mesma. Vai exigir tudo de você. E a Bíblia é bem clara de Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga. Então, não há verdadeiro arrependimento sem renúncia. Então, é tudo um ciclo que precisa ser formado. E agora, nesse quarto requisito, fecha esse ciclo, esse converter dos maus caminhos. Mesmo que Deus tenha falado uma palavra de morte contra você, o poder do arrependimento faz Deus voltar atrás e falar assim: ele mudou a rota. Então, não vai ser mais sentença de morte, não vai ser mais perdição, porque Deus, ele revoga o seu decreto por causa do seu verdadeiro arrependimento ou mudança de rota. Nós vemos também, Provérbios capítulo 16, versículo 25, caminhos que parecem bons, mas são caminhos de mortes. Há muitos caminhos que para nós parecem bons. Eu já lidei com muitas pessoas que falam assim: mas pastor, eu não faço tanta coisa errada. A minha vida tá boa, eu não preciso ir para a igreja, não faço nada de errado. Eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Talvez você já tenha ouvido esse argumento. Irmãos, ninguém é bom o suficiente para ser salvo pelos seus próprios méritos. Ninguém. Não se engane, todos nós somos carentes da graça de Deus. E nós vemos aqui que caminhos que parecem bons para os homens, mas leva à morte. Para não te levar à morte, mude de rota, mude de direção. Nós também vemos em Tiago, capítulo 5, versículo 19. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mais uma vez, apóstolo Tiago deixa muito bem claro: se alguém desviou da verdade, isso significa a pessoa mudou de rota, está caminhando no caminho da verdade, mas agora ela se desviou desse caminho e está indo novamente pelo caminho mau. E Tiago está dizendo assim: aquele que fizer converter ou fazer essa pessoa novamente mudar de rota, sair do erro, vai dizer assim, que salvou um pecador da morte. Essa é a importância que a Bíblia nos traz sobre sair da rota, sobre mudar o caminho que nós estamos percorrendo. E isso faz parte dos 4 requisitos de Deus para um verdadeiro arrependimento, para um grande avivamento. Muitas vezes nós achamos que o verdadeiro avivamento é só de falar glória, de falar aleluia, de pular no culto de domingo na igreja, mas não. O verdadeiro arrependimento começa com a nossa humildade, começa também com a nossa oração.
Começa também buscando a intimidade, buscando a face de Deus. E o quarto requisito é se converter dos maus caminhos. Glória a Deus, conseguimos concluir essa mensagem. Eu oro a Deus para que essa mensagem chegue no seu coração e explique em nosso coração que não há avivamento se nós não se arrependermos. Não há avivamento se nós não mudarmos de rota. Eu vejo muitas pessoas que querem continuar tendo a sua vida pecaminosa e querem servir a Deus. Não dá. É impossível agradar dois senhores. A minha oração é que hoje você se disponibilize, que hoje você se coloque em pé na presença de Deus, para que você viva o verdadeiro avivamento. Avivamento com arrependimento, avivamento com humildade, avivamento com oração, avivamento buscando a face de Deus e avivamento se convertendo dos maus caminhos. Eu quero aqui, nesse dia de hoje que Deus preparou essa oportunidade, fazer uma oração junto com você. Oremos. Senhor nosso Deus, a sua mensagem foi pregada, Senhor, e nós estamos aqui como arautos da verdade. Senhor, nos disponibilizamos para fazer esses vídeos com o intuito, Senhor, de propagar as tuas verdades, a tua palavra, e onde esse vídeo chegar, a casa onde esse vídeo adentrar, Senhor, a vida que ouvir, Senhor, sobre esse vídeo, Senhor amado, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, converter, Senhor, e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós te pedimos que possamos, Senhor, sempre estar disposto a andar em humildade, a orar, a buscar a tua face e sempre, Senhor, olhar para os nossos caminhos que estamos andando e ver se há algum caminho mau e através da sua palavra, Senhor, que a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que possamos distinguir entre caminhos bons de caminhos maus. Mesmo se houver, Senhor, caminhos que pareçam bons, mas, Senhor, a luz da tua palavra irá nos orientar a entender que são caminhos maus. E aí sim, nós devemos fazer essa mudança de rota, converter dos maus caminhos e buscar a tua face. Nos ajuda, Senhor, pois essa geração é uma geração que quer agradar a ti, Senhor. É uma geração que busca o verdadeiro avivamento. Nos ajuda em tudo, Senhor. Somos carentes e dependentes de ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.